Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e hoje iremos falar sobre 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você já foi desafiado a explicar a sua fé? Já se perguntou por que você acredita no que acredita? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, encontramos um chamado ousado que transcende gerações. Vamos conhecer? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe peça a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito. Essas palavras não são apenas um convite, elas são um desafio para cada cristão. Ontem, hoje e sempre, neste episódio, vamos explorar o contexto histórico, o significado profundo e a relevância prática deste versículo que moldou a história da fé cristã. Prepare-se para uma jornada que vai mudar a sua perspectiva. O livro de 1 Pedro foi escrito em um dos períodos mais sombrios da história cristã. Estamos falando por volta de 62 a 64 depois de Cristo. O Império Romano está no auge do poder sobre o reinado do imperador Nero. Para os cristãos, porém, o clima é de medo e perseguição. Acusados injustamente de crimes como incêndios em Roma, os seguidores de Cristo eram vistos como traidores do império. Muitos eram mortos em espetáculos públicos e outros sofriam discriminações severas em suas comunidades. É nesse contexto de dor e incerteza que Pedro escreve sua carta. Ele não escreve para líderes poderosos ou eruditos. Ele escreve para pessoas comuns, famílias que lutam para manter sua fé em meio ao caos. Suas palavras eram um farol de esperança em um mar de escuridão. Pedro começa com uma ordem essencial: santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Mas o que isso significa? No original grego, a palavra santificar, hagiazo, significa separar, como sagrado. Pedro está dizendo que Jesus não deve ser apenas parte da nossa vida, ele deve ser o centro de tudo. Para os cristãos do primeiro século, isso era mais do que uma declaração de fé, era uma afirmação de lealdade em um mundo que foi projetado, inspirado em César. Era um ato de coragem que poderia custar suas vidas. Hoje, a mensagem é a mesma: santificar Cristo é colocá-lo no trono do nosso coração, acima das nossas preocupações, ambições e medos. Pedro nos desafia: estejam sempre preparados para responder. A palavra grega usada aqui chama-se apologia. Não significa apenas resposta, ela carrega a ideia de uma defesa sólida, como um advogado apresentando argumentação em um tribunal. Essa ideia deu origem aos que chamamos hoje de apologética cristã, a prática de defender a fé com argumentos racionais, históricos e espirituais. Isso é comum, mas atenção, esse preparo não é apenas intelectual. Pedro está falando de algo mais profundo. Ele está nos chamando a ter uma vida tão cheia de esperança que as pessoas ao nosso redor naturalmente perguntam: qual é o segredo dessa paz? Por fim, Pedro nos lembra que a defesa da fé não é uma batalha para vencer debates. Ele nos diz: façam isso com mansidão e respeito. Essas palavras são revolucionárias. Uma época marcada pela violência e intolerância, Pedro destaca o poder da empatia e da gentileza. Ele sabia que as mensagens de Jesus só poderiam ser transmitidas de forma autêntica se fosse acompanhada pelo amor. Hoje, isso é mais relevante do que nunca. Vivemos em um mundo polarizado onde discussões acaloradas são comuns. A verdadeira defesa da fé acontece quando mostramos a verdade com um coração humilde e acolhedor. A mensagem de Pedro ecoou ao longo dos séculos. Grandes líderes cristãos como Agostinho, Tomás de Aquino e, mais recente, C.S. Lewis abraçam o chamado de defender a fé com razão e coração. No século XXI, a apologética encontrou novos desafios
e oportunidades. Os debates acontecem em podcasts, vídeos do YouTube e fóruns online. O mundo digital se tornou o novo campo de defesa da fé. Mas, independentemente da época ou do formato, o coração da mensagem permanece o mesmo. Uma fé viva, uma razão sólida e um amor que acolhe. Como podemos aplicar 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 no nosso dia a dia? Aqui estão 3 passos práticos. Santifiquem Cristo diariamente. Faça a oração e o estudo da Bíblia uma prioridade. Quando Jesus é o centro de sua vida, sua fé se torna autêntica e contagiante. 2. Prepare-se intelectualmente. Pesquise o tempo para estudar as bases da sua fé. Leia sobre a ressurreição de Cristo, a confiabilidade das Escrituras e outros temas fundamentais. 3. Seja um embaixador do amor. Lembre-se, você não está apenas defendendo uma ideia, mas representando uma pessoa, Jesus Cristo. Mostre empatia, ouça mais e fale com humildade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 é mais do que um versículo, é um convite para uma vida de impacto. Você está preparado para responder às razões da sua esperança? Comece hoje mesmo, compartilhe sua fé com amor, viva de forma autêntica e inspire outros à luz de Cristo. E se este vídeo trouxe novas perspectivas, inscreva-se no canal Você Não Sabia, curta, compartilhe e vamos juntos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, transformar vidas com a mensagem da esperança. E assim eu deixo a paz.